Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, vocês vão assistir agora a aula de raciocínio clínico. Para tornar o aprendizado mais organizado e facilitar a assimilação dos conteúdos, eu dividi o tema de raciocínio clínico em 4 partes didaticamente estruturadas. Nesta primeira parte, nós vamos abordar conceitos fundamentais, como sistemas de pensamento, heurísticas e vieses cognitivos, entendendo como esses fatores influenciam diretamente nossas decisões médicas. De antemão, desejo a todos bons estudos e bora começar. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada no aprendizado médico. E hoje nós vamos falar sobre um dos pilares mais importantes da prática médica, o raciocínio clínico. Mais especificamente, nesta aula, nós vamos explorar o raciocínio probabilístico, uma abordagem que é essencial para a tomada de decisões fundamentada em evidências, gente, de tal forma que o nosso raciocínio seja lógico, claro e auxilie a nossa experiência clínica. Antes de avançarmos, eu quero que você pense um pouco sobre o seguinte: quantas vezes você já precisou lidar com incertezas ao resolver um caso clínico? Seja durante um estudo de caso, um estágio ou nas discussões em sala de aula. Nessas situações, como você decide qual o próximo passo a seguir no seu raciocínio? Refletir sobre isso, gente, é essencial, porque o raciocínio clínico é o que nos ajuda a navegar no mar de incertezas que faz parte da medicina. Nosso objetivo nesta aula é ajudar você a aprimorar essas habilidades, trazendo conceitos práticos e estratégias que poderão ser aplicadas no seu dia a dia, tanto nos estudos quanto na prática dos ambulatórios. E quero reforçar uma coisa com vocês. Essa aula não é sobre conceitos abstratos. Nós vamos aplicar o que discutimos aqui hoje em casos reais, beleza? De forma que a aula de hoje você consiga fazer conexões com situações que já estudou, já vivenciou ou ainda vai vivenciar, beleza? Então pegue seu caderno, abra seu bloco de notas, prepare a sua mente e tire o máximo dessa aula. Agora, gente, que eu dei um overview para vocês, né, sobre a relevância do raciocínio clínico na prática médica, eu quero falar com vocês por que ele é tão fundamental. Para isso, quero que você preste bastante atenção nesses números. Olha só, o primeiro dado que temos aqui é que reflete a prevalência de erro diagnóstico nos atendimentos ambulatoriais nos Estados Unidos. Olha esse valor, 5%. Pode parecer um número pequeno, mas pense no volume de atendimentos realizados diariamente. A cada 100 pacientes atendidos, pelo menos 5 recebem um diagnóstico incorreto. Agora, imagine isso acontecendo repetidamente ao longo de um ano, em um sistema de saúde inteiro. O impacto é gigantesco, pessoal. E isso nos leva ao segundo ponto. Olha só, segundo a OMS, 138 milhões de pessoas são afetadas por erros médicos todo ano. Isso significa que erros ocorrem o tempo todo, em diferentes níveis da assistência. Não estamos falando de falhas excepcionais ou raras, mas de eventos que, infelizmente, fazem parte da realidade da prática médica global. E olha esse terceiro dado, ele é ainda mais alarmante. 2,6 milhões de pessoas perdem suas vidas anualmente devido a esses erros. Ou seja, essa não é apenas uma questão acadêmica ou teórica, é uma questão de vida ou morte. Erros médicos são uma das principais causas de mortalidade no mundo. E o que isso tem a ver com o que estamos discutindo aqui? Tudo! O raciocínio clínico bem estruturado, pessoal, baseado em evidências e no pensamento
probabilístico é uma das nossas principais ferramentas para reduzir erros e tomar decisões mais seguras. Então, quando falamos em aprimorar o raciocínio clínico, não estamos apenas discutindo um conceito abstrato, estamos falando de salvar vidas. Cada paciente que você atende é um ser humano real, com histórias, famílias, expectativas. Quanto mais você aprimorar sua capacidade de raciocinar clinicamente, menor será a chance de cometer erros que poderiam ser evitáveis. Certo, pessoal? Então vamos seguir. Agora, pessoal, vamos falar sobre um conceito fundamental dentro do raciocínio clínico: testes diagnósticos. Aqui eu pergunto para você, o que são testes diagnósticos? São exames complementares? Muitas vezes, quando falamos em teste diagnóstico, a primeira coisa que vem à mente são exames laboratoriais, exames de imagem, testes rápidos. Não é mais ou menos isso que passa pela nossa cabeça? Mas será que teste diagnóstico se resume apenas a isso? Na verdade, não, pessoal. Teste diagnóstico é qualquer tipo de nova informação obtida para confrontar uma hipótese. Ou seja, explica melhor, professor. Tudo o que fazemos em uma consulta clínica tem essa função: aumentar ou reduzir a probabilidade de um diagnóstico ser verdadeiro. Professor, o que seria isso? Veja, nós muitas vezes não chegamos a 100% de certeza de um diagnóstico. Por isso nós falamos em hipóteses diagnósticas e por isso nós falamos em probabilidade de um diagnóstico ser verdadeiro. E os testes diagnósticos nos ajudam a aumentar ou a reduzir a probabilidade de uma hipótese diagnóstica, certo? E isso nos leva a um ponto muito importante. Anamnese e exame físico também são testes diagnósticos. Falei alguma novidade para você? Se não, parabéns. Se sim, muito bom. Esse é o momento de aprender. Quando fazemos perguntas direcionadas na anamnese, não estamos apenas cumprindo um ritual, pessoal, ou um roteiro pré-determinado. Muitas vezes, a gente tem esse pensamento. O paciente chega na minha frente e eu tenho um ritual de perguntar algumas coisas, depois examinar e enfim. Mas, na verdade, cada pergunta que eu faço na anamnese, ela tem um propósito. Ela pode nos ajudar a fortalecer uma hipótese diagnóstica ou afastá-la. Por isso, um bom médico não apenas pergunta, mas sabe quais perguntas fazer, em que momento e para qual finalidade. O mesmo vale para o exame físico, gente. Ele não pode ser feito de forma mecânica, apenas para cumprir tabela. Cada manobra, cada ausculta, cada inspeção, ela deve ser intencional, baseado no que já foi levantado na anamnese e naquilo que você deseja confirmar ou descartar. E claro, depois da anamnese e exame físico, algumas vezes podemos precisar de exames complementares para refinar ainda mais nossas hipóteses. Mas perceba, eles são a terceira etapa do processo e não o ponto de partida. Se pedimos exames de forma indiscriminada, sem um raciocínio estruturado por trás desse pedido, corremos o risco de gerar achados inespecíficos. Além disso, desperdiçar recursos e até mesmo predispor a erros diagnósticos. Então, quero que vocês reflitam. Na sua prática acadêmica ou nos seus estudos, você já pensou na anamnese e no exame físico como testes diagnósticos? Você já parou para analisar quais perguntas ou quais sinais clínicos realmente fazem diferença na probabilidade de um diagnóstico? Se ainda não fez isso, essa é a hora de começar. E vocês vão aprender tudo isso nessa aula. Certo, pessoal? Então, vamos seguir explorando esse raciocínio. Agora, pessoal, antes de continuarmos aprofundando o raciocínio clínico, precisamos dar um passo atrás e refletir sobre algo fundamental: como o ser humano pensa. E eu quero que você pense nisso de forma bem prática. Como você chega a uma decisão no seu dia a dia? Como escolhe o que comer no almoço? Como decide qual caminho pegar para chegar a algum lugar? O nosso cérebro não analisa cada possibilidade de forma totalmente racional. Isso geralmente acontece em momentos específicos. Se fizéssemos isso
Qualquer decisão simples levaria horas. Pensa, se você toda vez que fosse almoçar pensasse, refletisse, gastasse um bom tempo, você levaria horas para tomar essa decisão. Não é mesmo? Então, em vez disso, o ser humano usa atalhos mentais, que são padrões já aprendidos e reconhecidos pelo seu cérebro, que ajudam você a tomar uma decisão rapidamente. Então, pessoal, eu gosto de pensar em um exemplo que a maioria de vocês deve ter passado. Pensem quando vocês começaram a dirigir. Lembrem-se das primeiras vezes. Lembrem-se das aulas da autoescola, entrar no carro, ajustar o retrovisor, desengatar, ligar o carro, engatar a marcha, enfim, era um turbilhão de informações ao mesmo tempo, não é mesmo? O cérebro precisava pensar qual pé você ia usar no momento certo para acelerar, para frear, para trocar de marcha, enfim. E após muito tempo dirigindo, como vocês pensam para dirigir? Seguem toda essa saga inicial? Possivelmente não, certo? O cérebro já desenvolveu atalhos mentais para que esse trabalho ocorra de forma mais automática. Agora, pessoal, pensem nisso aplicado à medicina. Você já percebeu que médicos experientes parecem ter um instinto clínico, que muitas vezes eles batem o olho em um paciente e já levantam inúmeras hipóteses, às vezes antes mesmo de colher toda a história. Isso não acontece por mágica, gente. Isso é fruto da forma como o cérebro humano funciona, uma combinação entre raciocínio intuitivo e raciocínio analítico. Mas será que podemos confiar apenas na nossa intuição? Como equilibrar esse pensamento rápido e automático com uma abordagem mais estruturada e probabilística? É exatamente isso que vamos explorar nos próximos tópicos, porque entender como pensamos é o primeiro passo para aprender a pensar melhor e, consequentemente, melhorar o nosso raciocínio clínico. Certo até aqui, pessoal? Podemos prosseguir? Muito bem, pessoal. Agora que já falamos um pouco sobre como o ser humano pensa, quero aprofundar um pouquinho mais nesse conceito para entender os dois sistemas de pensamento que governam nossas decisões. No canto superior esquerdo da tela de vocês está recomendado o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Dr. Daniel Kahneman. Ele foi um psicólogo e prêmio Nobel de Economia, e esse é um daqueles livros do tipo eu não posso morrer sem ler. Nessa obra, o Dr. Kahneman descreveu a chamada teoria do processo dual. Segundo ele, nosso cérebro opera de duas maneiras diferentes, através do sistema 1 e do sistema 2. E qual a diferença entre eles? O sistema 1 é rápido, intuitivo e automático. Ele funciona sem que a gente perceba, tomando decisões com base em padrões que já conhecemos, associações e os atalhos mentais. Esse sistema exige menos esforço, mas tem um grande problema: ele comete erros com frequência. Como ele se baseia em experiências prévias e respostas automáticas, ele pode ser influenciado por vieses, levando a julgamentos equivocados. Certo? Por outro lado, pessoal, temos o sistema 2, que é lento, deliberativo e baseado em regras. Esse sistema exige atenção e esforço cognitivo, mas, em contrapartida, ele comete menos erros. Ele nos ajuda a raciocinar de forma analítica, calcular probabilidades e pensar evidências antes de tomarmos uma decisão. No entanto, usar o sistema 2 tem um custo, ele consome muita energia mental. Agora, pensem comigo. Na prática médica, qual dos dois sistemas vocês acham que usamos mais? E a resposta é ambos. O tempo todo estamos alternando entre esses dois modos de pensar. Por exemplo, quando você atende um paciente com um quadro clássico de crise asmática, seu sistema 1 pode reconhecer rapidamente o padrão e te levar a agir.
Mas se você se depara com um caso atípico, com sintomas inespecíficos, o sistema 2 ele precisa entrar em ação para que você raciocine de forma mais crítica e estruturada. O problema é que, na correria do dia a dia, o sistema 1 pode nos levar a erros diagnósticos se não for equilibrado com o uso do sistema 2. É por isso que precisamos treinar o nosso raciocínio clínico probabilístico, para saber quando confiar na nossa intuição e quando devemos desacelerar e analisar os dados com mais cautela. Então pensem nisso. Vocês costumam perceber quando estão tomando decisões no modo automático, usando o sistema 1, e quando estão usando o pensamento mais estruturado, o sistema 2. Esse entendimento é fundamental para reduzir vieses na tomada de decisões e assim podermos tomar decisões mais seguras na prática médica. Certo? Vamos seguir aprofundando. Agora, pessoal, quero que vocês olhem bem para essa imagem e me digam qual é o animal que vocês estão vendo. Pensem rápido e respondam mentalmente. Tenho certeza que a resposta veio quase instantaneamente à mente de vocês, mas quero que reflitam. Como vocês chegaram a essa conclusão? Será que pararam para analisar cada detalhe da imagem ou a resposta veio de maneira praticamente automática, sem precisar de muito esforço? Guardem essa reflexão, porque já vamos voltar a esse ponto. Agora, pessoal, vamos repetir o exercício. Olhem bem para essa imagem e me digam qual é o animal que vocês estão vendo. Dessa vez, talvez alguns de vocês tenham demorado um pouco mais para responder. Talvez tenham sentido um certo desconforto ou dúvida, e isso tem um motivo. No slide anterior, a imagem mostrava um filhote de pato, um animal que todos já viram inúmeras vezes, ou seja, um padrão familiar. O reconhecimento foi praticamente instantâneo. O sistema 1 agiu rapidamente e deu a resposta sem esforço. Já essa imagem agora é diferente. Para muitos de vocês, esse animal talvez não seja tão comum. Seu cérebro não tem um atalho mental tão claro para identificar corretamente esse animal. Então, ao invés de dar uma resposta automática, o que acontece? O sistema 2 entra em ação. Dessa vez, vocês provavelmente passaram a analisar os detalhes. Tem pelos, o formato do rosto parece o de um primata, os olhos são muito expressivos, meio estranhos, e é exatamente isso que acontece no raciocínio clínico. Quando estamos diante de um caso familiar, nosso cérebro usa padrões conhecidos e nos dá respostas rápidas. Mas quando encontramos um caso atípico, sem um padrão óbvio, precisamos ativar o pensamento mais lento, deliberativo e baseado em regras. Isso significa que na prática médica não podemos confiar cegamente no sistema 1. Precisamos estar atentos aos momentos em que ele pode nos levar a erros. E então, quem aqui sabia imediatamente qual era esse animal? Se não sabia, não tem problema. Isso mostra que seu cérebro funcionou exatamente como deveria. Vamos explorar mais esse conceito e entender como usar isso a nosso favor no raciocínio clínico. Mas, professor, que bicho é esse? Pelo amor de Deus, não me deixe com essa curiosidade. Esse é um lêmure, pessoal. Quem aqui já assistiu o Zubumafu? Se você assistiu, possivelmente reconheceu esse bichinho na hora, né? Nesse caso, seu cérebro já tinha um atalho mental pronto para identificá-lo rapidamente. Certo, pessoal? Então, vamos seguir com a nossa aula. Agora que eu expliquei para vocês a diferença entre o sistema 1 e o sistema 2, precisamos ter em mente a seguinte questão. Nunca estamos pensando exclusivamente por um ou outro sistema. Existe um contínuo cognitivo em que nosso cérebro alterna entre os sistemas e produz nosso pensamento padrão. Certo, pessoal? Então, relembrando, o sistema 1 é rápido, intuitivo e exige pouco esforço mental. Ele se baseia no reconhecimento de padrões. Já o sistema 2 é lento, deliberativo e requer maior esforço cognitivo. Ele se baseia no raciocínio analítico e no teste de hipóteses. E por que isso é
tão importante na prática médica? Porque o raciocínio clínico não é fixo, ele está em um espectro. Dependendo do caso, podemos começar com o sistema 1, mas precisar ativar o sistema 2 para refinar nossa hipótese diagnóstica. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você está atendendo um paciente no ambulatório e assim que ele entra na sala, percebe que está ofegante, sudoreico e com a mão no peito. Você viu isso? Seu sistema 1 imediatamente reconhece esse padrão e pensa: infarto, o cara está ofegante, sudoreico, com a mão no peito, esse cara está infartando. Mas será que podemos parar por aí? Na verdade, não, pessoal. É nesse momento que precisamos acionar o sistema 2 e testar hipóteses, obviamente com uma rapidez interessante. Será mesmo que é um infarto? Ou pode ser um quadro de ansiedade, um tromboembolismo pulmonar, uma dissecção de aorta? Pensem, esse é o equilíbrio que precisamos ter no raciocínio, ou seja, usar o reconhecimento de padrões do sistema 1, mas saber quando precisamos frear e ativar o pensamento analítico do sistema 2. Se confiamos demais no sistema 1, podemos errar por vieses e diagnósticos precipitados. Se ficamos o tempo todo no sistema 2, tornamos nosso processo decisório lento e ineficiente. Então, a pergunta que quero que vocês guardem é: quando devo confiar no meu reconhecimento de padrões e quando preciso desacelerar e analisar os dados com mais cautela? Vamos continuar avançando e responder essa questão. Muito bem, pessoal. Agora que entendemos como o nosso cérebro alterna entre os sistemas de pensamento, precisamos falar sobre dois conceitos fundamentais que impactam diretamente o raciocínio clínico: heurística e viés cognitivo. Primeiro, o que é heurística? A heurística nada mais é do que um atalho mental. Nosso cérebro está constantemente processando uma quantidade enorme de informações, e para não sobrecarregar o sistema 2, ele desenvolve estratégias automáticas para tomar decisões rápidas. Se lembra do exemplo do pato lá atrás? Você não precisou parar para analisar detalhadamente cada característica do animal. Seu cérebro já tinha um atalho mental para reconhecer aquilo imediatamente. Agora, isso é bom ou ruim? A resposta é: depende. As heurísticas são essenciais porque nos permitem tomar decisões rápidas e eficientes. Sem elas, não conseguiríamos funcionar no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, elas podem nos levar a erros sistemáticos no raciocínio. E é aí que entra o viés cognitivo. O que é um viés cognitivo, professor? O viés cognitivo é um padrão de distorção do julgamento que ocorre quando o cérebro usa atalhos mentais de forma errada. Em outras palavras, quando a heurística funciona bem, ela nos ajuda a raciocinar rápido e com eficiência. Mas quando ela falha, cria um viés que pode nos levar a erros diagnósticos e falhas no raciocínio clínico. E isso acontece o tempo todo na prática médica, pessoal. Muitas vezes, olhamos para um paciente e, baseados em um padrão prévio, chegamos a uma conclusão precipitada, sem testar hipóteses alternativas. Então, como podemos usar heurísticas sem cair nos vieses cognitivos? Nos próximos slides, vamos ver exemplos de vieses comuns na prática médica e entender como podemos minimizar esses erros. Certo? Vamos seguir? Pessoal, olhem agora para essa imagem. Olhem bem. Isso que vocês estão vendo é um mapa de vieses cognitivos, um verdadeiro catálogo de todos os atalhos mentais que podem nos levar a erros de julgamento. E percebam, isso não se aplica apenas ao raciocínio clínico. Esses vieses fazem parte de todas as nossas decisões, do dia a dia até escolhas importantes na nossa vida pessoal, profissional. Nosso cérebro foi programado para buscar respostas rápidas e eficientes, mas muitas vezes isso acontece às custas da precisão e da lógica. Por isso,
quando falamos de tomada de decisão médica, precisamos estar em alerta. Afinal, uma decisão equivocada em um diagnóstico ou tratamento pode custar a vida de um paciente. Então, qual é o nosso objetivo aqui, professor? Nosso objetivo é desenvolver o hábito de checar mentalmente se não estamos caindo em um viés cognitivo antes de tomar uma decisão clínica. Isso significa que antes de fechar um diagnóstico ou indicar uma conduta, precisamos parar e nos perguntar: estou me baseando em dados concretos ou apenas seguindo uma intuição? Ou estou descartando hipóteses precipitadamente porque elas parecem improváveis? Estou me deixando levar por padrões anteriores e ignorando detalhes que não se encaixam? Ao longo da aula, vamos falar de 3 vieses que afetam diretamente o raciocínio clínico, mas por enquanto quero que vocês guardem essa ideia. O erro mais perigoso geralmente não é aquele que você enxerga, mas aquele que você nem percebe que está cometendo. Se quisermos ser bons médicos, precisamos aprender a pensar sobre o nosso próprio pensamento. Vamos seguir entendendo melhor como isso se aplica ao raciocínio clínico. Mais uma consideração, pessoal, esse mapa todo poluído aí, cheio de vieses cognitivos, é para vocês saberem que existem muitos vieses cognitivos no pensamento humano, mas não precisa de vocês nem copiarem essas coisas aí, tanto é que está pequenininho para vocês nem se preocuparem em copiar. Daqui a pouquinho eu vou citar para vocês 3 vieses e esses sim eu quero que vocês guardem na mente de vocês para estarem atentos a quando eles estiverem acontecendo com vocês e saberem a melhor forma de reagir. Tudo bem? Então vamos seguir. Pessoal, então, como eu falei para vocês, a aula de raciocínio clínico foi didaticamente dividida em 4 partes para facilitar o estudo de vocês. Então aqui finalizamos essa primeira parte da aula. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!